Graça e paz vos sejam multiplicados. Da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E juntos, em espírito e em verdade, adentramos a santa presença do bondoso Deus, fazendo-o no mover do Espírito Santo e, em nome de Jesus, tomando parte no culto que é seu. Estamos felizes, porque sabemos que esta ocasião é uma dádiva celestial, um presente que recolhemos das mãos divinas. E para bem desfrutá-lo, gozamos agora de um tempo de introspecção, de enlevo espiritual, no qual seremos conduzidos pelas habilidosas mãos e a arte musical da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Neste momento tão especial, que para nós é o momento de celebrar o único e verdadeiro Deus, nós falaremos com Ele através da oração. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, quão formosos são os teus feitos, quão maravilhosa é a tua graça. O Senhor que é Deus majestoso, cheio de luz, o Senhor que é Criador de céus e terra, aquele cuja palavra criadora trouxe tudo à existência. É a Ti, Senhor, que celebramos. É a Ti, Deus, que louvamos. É ao Senhor que adoramos. Por isso, Senhor Deus, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Fazemos esta oração cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Ó, ao Senhor cantai toda a terra. Esse é o convite eloquente feito pelo coro A Ideia Moraes, obra de Henry Purcell nas vozes do nosso coral, com o acompanhamento da organista Gisele Santana. Acolhamos ao coro e em espírito participemos do seu canto de louvor. Ao Senhor cantai, ao Senhor cantai, um novo canto ao Senhor cantai. Ao Senhor cantai, ao cantai, aleluia, aleluia, aleluia.
Momento de abrirmos as nossas Bíblias e lermos a palavra de Deus. Eu lhe convido a abri-la no Salmo de número 8, onde procederemos com a leitura de todo o Salmo. O livro dos Salmos, você sabe, fica lá no Antigo Testamento, onde faremos essa leitura que é a leitura indicada por nosso lecionário para esse 27º domingo do tempo comum. Salmo de número 8 diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, indaga o salmista. A sua pergunta é uma pergunta retórica, ela não espera uma resposta de nós, antes visa suscitar-nos a reflexão, ponderarmos a maneira como Deus, de forma superabundantemente graciosa, nos tem coroado com a sua misericórdia e toda a sorte de bênçãos espirituais, feitos que nos encorajam a nos confiarmos aos seus cuidados, a nos entregarmos às suas mãos divinas, a deixarmos que Ele nos ampare, nos sustente, a nos abrirmos para experimentarmos o seu agir em nossos corações, em nossas vidas como um todo. Sim, o Salmo lido nos enseja um tempo de oração. Um tempo de contrição e recolhimento em que examinamos nossas consciências e conversamos como o Pai Celestial dentro dos nossos próprios corações. No íntimo, em nossas almas, expomos a Ele a nossa súplica e também a nossa confissão e recebemos das suas dadivosas mãos o renovo que vem com a sua graça, que é sem par. Se você puder, onde está agora, coloque-se de joelhos e assim gaste alguns instantes para falar com o Senhor no silêncio da sua prece. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois sabemos que nossas preces são acolhidas por Ti em amor e respondidas com graça desde o mais alto dos céus. Sabemos que és Deus benigno, misericordioso e abençoador. E nesta hora, pela fé, já podemos experimentar a Tua paz que excede o entendimento e que brota, afirmando-se desde dentro de nós no agir do Espírito Santo que é Teu. Por todas estas coisas, rendemos-te graças, glórias e louvores, rogando-te que continues conosco, dando-nos da tua mercê, sustentando-nos com o teu braço e conduzindo-nos com a tua boa mão, ó bom pastor de nossas vidas, e que em todo o tempo, com o teu auxílio, nossas vidas prossigam pelo caminho que é teu, para a tua glória eterna, mas também para o nosso bem. Este é o nosso desejo e a humilde petição que te fazemos, orando no nome santo de Jesus Cristo, que é teu Filho bendito, nosso Salvador. Amém. Nós vamos ouvir as nossas crianças cantando algo que deve fazer parte da nossa vida, algo com o qual devemos dar prioridade. Buscai primeiro. É assim que cantará o coro Helen Heist.
Que tipo de crentes nós temos sido? Meros consumidores de bens espirituais ou servos engajados na obra do Senhor? O ato do ofertório nos enseja ocasião para manifestarmos a natureza da relação que travamos com Deus e com a sua igreja. Este é um convite para que você se envolva com a causa do Evangelho de forma concreta, de fato e de verdade, empenhando-se na mesma, inclusive com os recursos materiais que Deus tem colocado ao seu dispor e na medida daquilo que Ele mesmo lhe tem possibilitado fazer. Para participar do ato do ofertório e remeter aos cuidados da igreja seus dízimos e ofertas, você pode se servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer o seu Pix, a sua transferência, tudo de maneira prática e segura. Envolva-se. Participe, não deixe passar esta oportunidade e seja você uma bênção na vida da sua igreja, assim como ela tem sido uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. Vamos falar com Deus, vamos fazê-lo em oração, vamos pedir que com o seu poder consagre os recursos que confiamos ao altar do Senhor. Senhor nosso Pai bendito, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua providência, pelo zelo que tens manifestado para conosco. Afinal, temos sido sustentados pelas tuas mãos divinas e sabemos que nelas repousamos seguros. E é pela tua graça que logramos participar deste mover que concerne ao povo que é teu, trazendo dízimos e ofertas para a casa do tesouro, a fim de glorificar o teu nome e testemunhar daquilo que fazes em favor dos que são teus. Continua conosco, abençoando-nos, sustentando-nos e dando-nos um coração voluntarioso, para que estejamos sempre envolvidos na tua obra, como instrumento das tuas mãos, para o cumprimento da tua vontade, a bênção de muitos e, sobretudo, a tua eterna glória. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. Me convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, onde procederemos com a leitura dos versículos 30 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento e diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A nossa vida parece que cada vez mais fica corrida. Se você perceber, o nosso calendário tem voado. Nós estamos adentrando o mês de outubro. Ora, há pouco tempo nos dava a impressão de que estava se iniciando o ano de 2024. E agora já se está próximo do fim. E aí se acumulam muitas preocupações, ansiedades, tarefas e tantas coisas que nós corremos o risco de esquecer aquilo que é prioridade. Nos tomar de tantas coisas que são adjacentes à nossa vida e esquecermos aquilo que é primordial, que é principal. Leon Tolstói, um romancista do século XIX, escreveu um conto
que fala de um sujeito chamado Parrom. E o conto tem esse nome: De Quanta Terra um Homem Necessita. Parrom era um sujeito que confiava no acúmulo de terras. A terra, você sabe, carrega aí a ideia de algo que, além de valoroso, não passa. É praticamente eterno. E quanto mais você tem, mais tranquila a sua vida é. Nós estamos falando de um tempo onde isso era uma meta de vida. Não que seja muito diferente dos nossos dias de hoje. Parrom faz o seguinte: começa a acumular terras. E toda vez que ele pode, ele está acumulando terra. O seu pensamento é exatamente esse, como está escrito no conto. Bom, quanto mais terras eu tiver, mais seguro eu estarei na vida. Mas acontece que o diabo também ouviu isso. E ele começou a dar oportunidades para que Parrom cada vez mais adquirisse terras. E ele começou a adquirir cada vez mais. Certa vez ele para pensar, tem muitas terras, resolve se mudar para o interior. E lá ele pensou que não pensaria tanto nisso. Mas aquilo já estava tão entranhado nele que ele começa também a procurar terras. Certa vez o prefeito de uma cidade, onde ele morava perto de uma floresta, disse para ele: olha só, já que você quer tantas terras, eu vou lhe dar uma oportunidade. Você pode andar por 24 horas. E o que você conseguir demarcar nessas 24 horas que você está andando, essa terra será sua. Parrom ficou feliz, falou: poxa, eu consigo andar bastante, então eu vou adquirir muitas terras. E ele sai a caminhar e a demarcar, ele adentra a floresta, que era muito grande, e começa a caminhar, só que ele não percebeu. Ele fez exatamente um círculo e retornou ao ponto de partida. E lá ele cai. E logo depois ele morre. E Tolstói vai encerrar o conto colocando na boca do prefeito a seguinte frase: 1,90 m de terra. Era tudo o que Parrom precisava. Ou seja, era a sua altura e era o tamanho da sua sepultura. Parrom esqueceu o que devia ser primordial. O texto que nós acabamos de ler, ele também nos fala de algo assim. Porque todos nós somos sujeitos. Veja bem, eu vou retornar ao texto, eu quero que você preste atenção qual a informação que Jesus está dando. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Nós estamos num ponto do ministério de Jesus onde ele vai deixar o seu ministério público, não mais vai fazer como estava fazendo na Galiléia. Ele vai começar a rumar para Jerusalém. E caminhar para Jerusalém significa que ele está indo para a cruz. E ele chama os discípulos e lhes diz: olha só, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E o texto segue, dizendo que eles não haviam entendido o que Jesus havia dito, mas tinham vergonha, estavam com medo de perguntar. E depois eles partem, vão para Cafarnaum, e Jesus está falando com eles e lhes pergunta: olha, o que vocês estavam falando aí quando a gente estava vindo para cá? E eles ficam com vergonha. Veja bem, qual é a discussão que eles estão tendo? Eles haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Pare para pensar comigo. Jesus acabara de dar uma informação que deveria mudar a vida deles. Afinal de contas, o mestre, o qual eles estavam seguindo, aquele que lhes mudou a vida, acabara de dizer: vou morrer, mas vou ressuscitar. Isso é informação suficiente para você: meu Deus, como é que explica isso aí? E era para eles estarem caminhando e falar: rapaz, eu não entendi o que Jesus disse, mas ele falou que ia morrer, não foi? E o outro responder: rapaz, ele não falou só que ia morrer, não. Eu falei que ia morrer e ainda ia ressuscitar. Como é que isso se dá? Como é que isso vai acontecer? O que será de nós? Normalmente, deveria ser essa o tema da discussão. No entanto, eles estão discutindo quem é o maior. A gente não sabe o teor, as frases, a fala, quem se julgava maior ou quem apontava: o outro ali é maior, fulano deve ter um lugar melhor. Mas, de fato, eles estavam falando sobre algo que era passageiro, algo que não era primordial.
Eles estavam deixando de lado uma informação que essa sim muda a vida por algo que é mundano demais, terreno demais. Contra outra informação é celestial, é do céu. E eu quero tomar isso como ponto de partida da nossa reflexão nesta manhã. É bem verdade que todos nós devemos trabalhar, devemos cuidar da família, fazer todos os nossos afazeres. Isso é claro, não se pode negar. Afinal de contas, o próprio Jesus não chamou nenhum discípulo à toa. Você vai olhar lá, eles estavam todos trabalhando. No entanto, ele também diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, como cantaram as nossas crianças já neste culto. Nós devemos fazer tudo o que nos chega às mãos. No entanto, devemos saber o que é primordial. E é sobre isso que nós vamos pensar. O que é primordial para você? O que você tem feito e gastado o seu tempo, as suas forças, todas as suas capacidades? Será que você fez a opção correta? Porque são muitas as tentações. E às vezes o nosso coração nos engana. Nos coloca para investir o nosso tempo e as nossas capacidades numa coisa que não é boa para nós. Os discípulos se equivocaram nessa discussão. E às vezes nós nos equivocamos também. Pense comigo. Você está de posse de uma verdade que te leva ao céu, de uma verdade eterna. Você recebeu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E quando nós recebemos isso, nós sabemos que a salvação vem por graça de Deus, nós não temos mérito, não temos participação, não fazemos algo para que Jesus nos salve, é tudo dado por graça, que é favor imerecido, e esta graça deve reorganizar a nossa existência. Nós devemos passar a viver uma vida cristocêntrica, ou seja, onde Cristo de fato é a razão da nossa vida, onde Ele está no centro e tudo emana a partir dele. Mas à medida que nós vamos nos envolvendo com as coisas, parece que isso vai se tornando um pouco mais distante. A igreja já não tem o seu lugar. Eu já frequentei muito a igreja, e eu ia em todos os cultos. Agora eu apareço lá no domingo de Santa Ceia. E eu já ajudei no departamento infantil, na SAF, na UPH, na UMP, em todos os lugares. Já cantei no coro, já fiquei na porta, já fiz isso, já fiz... Agora eu vou lá de vez em quando. A gente vai deixando as coisas nos levarem e nos tomarem, e nós vamos gastando tempo com coisas que não levam para o céu, e esquecemos que nós fomos chamados para as coisas celestes, para as coisas que vêm do alto. Celebramos 111 anos da nossa igreja presbiteriana de Copacabana. Essa igreja chegou até nós, pujante, com as portas abertas, enfrentando todos os desafios da sociedade atual, porque pessoas têm olhado para Cristo e feito dele o seu centro. Porque pessoas têm se dedicado, pessoas têm vindo, contribuído, participado e feito da sua vida um serviço ao reino de Deus. Mas são tantas as tentações, são tantas as coisas que tentam nos afastar. É um sol escaldante do Rio de Janeiro, quente como o quê? Não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa, no ar-condicionado, vou para a praia, vou para o clube, vou para isso, vou para aquilo. Pastor, mas é pecado ir à praia? Não, o pastor não está dizendo isso. O pastor está dizendo que a vida cristã, o seu relacionamento com Deus, esse deve vir em primeiro lugar. Não que você não possa ir à praia, poxa, o pastor também vai à praia. No entanto, a minha vida e a sua devem estar ordenadas pela vontade de Deus. O serviço a Ele e todas as coisas que concernem a Ele devem vir em primeiro lugar. E somos tentados demais, e às vezes damos vazão às tentações e nos afastamos dos caminhos do Senhor, não o priorizamos tantas coisas, e tal qual os discípulos
nós não nos atentamos para aquilo que é primordial, para o ponto fulcral da vida cristã, que é servir a Cristo. É testemunhar aonde estamos, é caminhar como Jesus caminha, é nos deixar levar por seu amor, é fazer exatamente aquilo que Ele quer. Somos imperfeitos? Sim, por isso nós falhamos. Por isso, o sermão. O sermão é apelativo, porque ele deve calar fundo em nosso coração, para que reflitamos, para que pensemos em como anda a nossa vida cristã, e a partir dessa reflexão, tomar uma atitude, sempre positiva em relação ao serviço divino. Enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos das mais variadas. Ainda assim, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, o serviço do Senhor deve vir em primeiro lugar. E é isso que eu quero que você reflita. Tudo que acontece, tudo que trouxe essa igreja aos 111 anos, foi porque Deus escolheu pessoas como eu e você, que colocam o serviço do Senhor como meta de vida, que colocam a mão no arado e não olham para trás, que se dedicam, que fazem com que o reino se expanda neste lugar. Você consegue mensurar todas as dificuldades que enfrentaram os primeiros membros da Igreja Presbiteriana de Copacabana há 100 anos atrás? O grupo de pessoas que olhou para este lugar e falou: vamos plantar uma igreja em Copacabana para que este povo que reside aqui receba a luz de Cristo. Mas sequer conseguimos imaginar o bairro de Copacabana há 100 anos. Como eram as suas ruas, como era a orla, as lâmpadas, as calçadas, a iluminação, o traje das pessoas ao caminhar. Mas é certo que no coração de Deus brotou o desejo de trazer a este lugar a bendita palavra do Evangelho. E para isso moveu corações para que trabalhassem, para que servissem, para que fossem abnegados, para que colocassem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, crendo piamente que todas as demais coisas seriam acrescentadas. E aí, todo esse tempo se passou. E agora, do alto desses 111 anos, o papel é nosso, meu e seu, de preparar o caminho para que essa igreja, pelo menos, viva e exista por mais 111 anos, na certeza que ela só deixará de existir no dia que Cristo retornar para buscar o seu povo. Eu e vocês fomos comissionados, fomos chamados, separados para o serviço do Senhor. E não podemos nos deixar levar. Devemos manter o foco. Devemos vir cultuar, abrir a nossa Bíblia e ler. Devemos buscar a Deus em oração. Devemos nos envolver com o seu serviço, com o seu trabalho, para manter sempre no coração acesa a chama de que tudo que é concernente ao reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Jesus vai encerrar esta palavra dizendo: olha, quem quer ser o primeiro, esse seja o último e servo de todos. No reino de Deus não há disputa por lugares. A questão não é hierárquica. A questão é exatamente o oposto. Há lugar para todos. Todos podem se envolver e todos devem trabalhar. Cada um com o seu dom, cada um com a sua capacidade, desde os menores até os mais experientes. Todos têm lugar no reino de Deus. E Jesus vai pegar uma criança, trazer para o centro da conversa, vai abraçá-la e vai dizer: olha, todo esse que receber uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. A criança aqui está figurando como alguém que precisa de cuidado, alguém que precisa de que outros olhem as necessidades que ela tem e assim lhes dê. Eu e você precisamos estar atentos para aquilo que o reino de Deus precisa. Na casa do Senhor nós não fazemos apenas o que gostamos. É claro que é muito bom quando isso acontece,
quando a gente casa aquilo que gostamos de fazer com aquilo que a casa de Deus precisa. Mas nem sempre é assim. Às vezes, nós fazemos o que precisa ser feito e ficamos felizes, pois é privilégio. O salmista vai dizer: quem me dera estar nos teus atos todo o tempo, porque um dia nele vale muito mais que 1000 em outros lugares. Quem nos dera poder nos dedicar completamente a este serviço. Serviço do Senhor, que cuida de nós, que nos abençoa, que nos dá tudo aquilo que precisamos, que sacia as nossas necessidades, que protege a nossa alma, que cuida de nós em todo o tempo. E faz isso por amor. Jesus anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Mas os discípulos estão tão ocupados com as coisas mundanas, com as coisas terrenas, que sequer dão valor a esta informação. Reflita. O que tem acontecido que você não tem prestado atenção? Onde você está focado? Pastor, está falando que eu vou parar de trabalhar, que eu vou abandonar na família? Não é nada disso. Estou apenas lhe falando que todos nós, eu e você, devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Desejo no meu coração que você seja abençoado, que esta palavra arda no seu coração e que você coloque a mão no arado e assim abençoe esta igreja e o reino de Deus. Hoje, domingo, dia 6 de outubro, no culto matutino presencial, às 10h30, aqui no Santuário da Igreja, teremos a celebração da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico. Reunidos em torno da Santa Mesa, gozaremos ali de um tempo preciosíssimo de comunhão e intensa edificação espiritual, recolhendo das mãos do Todo-Poderoso toda a sorte de bens que ele reservou a este meio de graça, dado em amor para a edificação da igreja. No pão e no cálice, figuras do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos alimentados, não meramente em nossa carne mortal, mas, sobretudo, na fé viva que habita os nossos corações e que é dom do Espírito que é seu. Venha estar conosco e participe você também deste momento. Hoje, às 10h30, aqui no Santuário. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Eu estarei aqui e eu espero por você. No próximo domingo, dia 13 de outubro, nós estaremos aqui reunidos em Assembleia Geral Ordinária, atendendo a esta demanda constitucional de nossa denominação. Todos os membros em plena comunhão com a igreja estão nesta hora sendo convocados para que compareçam e exerçam seu direito e o seu dever de voto. Participe da Assembleia. Nossa pauta é muito simples. Vamos fazer a eleição anual do secretário de atas de assembleias, vamos ouvir para informação acerca do movimento financeiro da igreja do ano que passou e vamos conhecer também o orçamento do ano em curso. Esteja conosco. Próximo domingo, dia 13 de outubro, a partir das 10h15, aqui no Santuário da nossa igreja. E também no domingo, dia 20 de outubro, terceiro domingo do mês, estaremos reunidos em assembleia. Desta vez, Assembleia Geral Extraordinária, com vistas a procedermos à eleição de 2 oficiais presbíteros que deverão compor, assim, o conselho da nossa igreja. Mais uma vez, todos os membros em plena comunhão com a igreja estão convocados e deverão participar desta AGE, que terá início às 9h30, quando as urnas para votação estarão abertas no salão social de nossa igreja. Elas permanecerão abertas até às 11h30 do mesmo dia, quando serão fechadas para a contagem e apuração dos votos. O resultado da Assembleia será anunciado no término do culto matutino desta mesma data.
venha estar conosco. E para mais informações acerca das nossas assembleias, você pode consultar o boletim da nossa igreja, que está disponível na internet, e o link para acessá-lo está aqui na descrição deste vídeo. Exerça o seu direito e o seu dever. Participe das assembleias da sua igreja, você também. Estamos no momento de orarmos a oração dominical, a prece do Pai Nosso. Eu lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.